Olá, meu nome é Giane, sou líder do Celebrando a Recuperação e vou caminhar hoje com vocês na lição 10 da nossa revista da EBD. E o tema de hoje é a depressão por conta da rejeição e da solidão. E o subtítulo diz assim: quando o desprezo tira o gosto da existência. O nosso texto base se encontra em Jeremias 20, versículo 4. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que minha mãe me deu a luz. Nesse versículo a gente consegue mensurar o sentimento que havia no coração de Jeremias. Como ele estava transtornado, como ele estava com muitas dores emocionais, como ele estava sofrendo. Ele estava maldizendo o dia que ele nasceu. E ele estava pedindo para que esquecessem que um dia a mãe dele havia dado a luz a ele. Então, vamos praticar um pouco de empatia e vamos nos colocar no lugar dele. Não é verdade? Mas vamos orar antes disso. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua proteção. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dessa lição, Senhor. Que possamos reter tudo que o Senhor quer para que possamos vir a botar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, o coração de Jeremias se contorcia pelo povo, o profeta que foi incumbido da tarefa de advertir o povo teimoso de Judá a respeito da destruição vindoura. E é interessante que existe uma ideia em que todo homem e toda mulher de Deus que estão no centro da vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, que estão à frente, existe a ideia de que não há problema na vida deles, que os problemas que aparecem são solucionados, ou que eles não têm nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor. Lê do engano, não é verdade? O Senhor, a promessa que o Senhor nos traz e nos dá é que Ele vai estar com a gente em todo momento da nossa vida. Mas que não é pelo motivo dele estar conosco, é que nós não venhamos a sentir dores, frustrações, desprezo, a rejeição, exatamente como Jeremias sentiu. E embora o Jeremias tivesse o apelido, né, de profeta chorão, e a gente vai entender exatamente por quê, o nome dele significa o Senhor estabelece, o Senhor exalta. Olha que lindo, lindo o significado do nome Jeremias. Vamos falar então agora sobre o chamado de Jeremias, que é lindo demais. O Senhor o chama e ele dá uma linda desculpa. Então, eu já posso perguntar para vocês, quem nunca? Quem de nós nunca deu uma desculpa para o Senhor quando estamos diante, às vezes, de um trabalho, de uma missão, de algo que Ele nos chamou para realizar? E não foi diferente de Jeremias. Em Jeremias 1, de 4 a 9, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, Senhor soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A desculpa de Jeremias. E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Que coisa maravilhosa. Queridos, esse versículo, ele deixa muito claro que quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele mesmo nos capacita. Não precisamos de desculpas, não precisamos olhar para nós mesmos e dizer: eu não estou preparado para isso. Se o Senhor colocou algo diante de nós, creiamos e façamos a vontade dEle, porque Ele vai nos capacitar.
O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos necessários para que ele resistisse aos ataques dos inimigos. Em Jeremias 1, de 18 a 19, diz o seguinte: E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Queridos, isso também é para nós. O Senhor chamou Jeremias, o Senhor capacitou Jeremias e o Senhor disse para ele: não temas, porque eu vou estar com você. Você será uma cidade fortificada. Ninguém irá tocar em você. Coisa mais linda, né? Que segurança. Então vamos agora à primeira tensão que o Jeremias teve. E essa primeira tensão se chamou solidão. Ele foi desprezado e odiado por todos, inclusive por sua família. Nós podemos imaginar a dor de Jeremias. O Senhor o chamou, o capacitou e disse: vá e fale ao meu povo que está sendo desobediente, ao meu povo que está escolhendo outros deuses para adorar, ao meu povo que virou as costas para mim. Seja duro, Jeremias, fale para eles o que vai acontecer se eles não se arrependerem. E Jeremias foi obediente ao Senhor. Mas eu acho que o Jeremias não contava que seria tão difícil, que a rejeição e o desprezo seriam tão grandes. Fiquei sabendo, Jeremias 11, de 18 a 23, diz o seguinte: Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido o que tramavam contra mim, dizendo: Destruamos a árvore e a sua selva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Jeremias está falando com o Senhor, que estão tramando contra a sua vida, que estão querendo matá-lo. E então ele clama ao Senhor. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Ananote, que querem tirar a sua vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote, no ano do seu castigo. Eles quiseram se levantar contra Jeremias, além de todo o desprezo, de toda a solidão, de toda a perseguição, de toda a maledicência que eles cometiam contra Jeremias. Mas quando eles pensaram: eu vou atentar pela vida dele, eu vou atentar pela sua vida, eu vou matá-lo. Quando eles disseram isso, o Senhor falou: não, não, vocês não vão tocar nele. E aí o Senhor diz: eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Olha a proteção, a providência do Senhor com Jeremias. E no versículo 12, capítulo 12, versículo 6, diz que até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Queridos, nós podemos fazer ideia da dor que o Jeremias estava sentindo. Além do povo, todo o povo estar contra Jeremias, a família dele também virou as costas para ele. Situação muito difícil. Agora a gente começa a ter ideia do porquê do apelido Profeta Chorão. Ele estava ali fazendo a vontade do Senhor. Ele foi separado no ventre da sua mãe para isso. Mas ele está sendo perseguido, ele está sendo desprezado, ele está sendo execrado diante de todo aquele povo
que preferem não obedecer ao Senhor e seguir as próprias leis. Vamos à segunda tensão, então. Seria a solidão. E tem uma frase que Jeremias diz que é muito forte. Todos me amaldiçoam. Muito triste, muito pesado, né? Ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Mas todas as pessoas o amaldiçoavam por isso. Porque as pessoas não queriam ouvir as verdades. Não. Pra quê? Tá tudo tão bem assim, tá tudo tão bom. Por que ele vem querer dar um de moralista pra gente? Para que ele vem querendo acabar com nossos pecados de estimação, né? Que às vezes a gente tem pecados que a gente prefere não deixar, né? Então eles estavam apegados a uma vida de pecados, uma vida de idolatria, e eles não queriam abrir mão disso, estava bom do jeito que estava. Jeremias 15, 17 diz assim: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Aqui, Jeremias está falando com o Senhor. Ele está triste, ele foi desprezado, foi amaldiçoado, ele está dizendo: Senhor, por que isso? Eu jamais me sentei com eles, nunca festejei com eles, sempre me sentei sozinho, sempre fiz a minha parte, sempre te busquei. Será que eu preciso realmente passar por tudo isso? Ele foi excluído de tudo e via que ninguém queria se associar a ele. Ainda teve um agravante de ter sido proibido de casar e ter filhos. É isso mesmo. O Jeremias foi desprezado pelo povo, Jeremias foi desprezado pela família e o Senhor o proibiu de casar e ter filhos. Não, Gênio, mas por quê? Porque, como eu falei para vocês, quando o povo se levantou para tentar contra a vida de Jeremias, que Jeremias foi ao Senhor pedindo que o Senhor fosse com ele, estivesse com ele, o livrasse da perseguição e da morte, o Senhor lançou sobre aquele povo ingrato e vingativo, ele lançou uma palavra de morte. Eu os castigarei, seus jovens morrerão com a espada, seus filhos e suas filhas de fome. O Senhor disse que ele não podia casar, porque os jovens morreriam na espada e os filhos e as filhas de fome. Por isso que ele não poderia casar. Então a gente já imagina como estava o coração dele. Ele não tinha ninguém. Mais uma vez. Por isso Jeremias foi profeta chorão. Será que a gente no lugar dele não choraria? Será que não estaríamos nos derretendo em lágrimas? Ou será que não nos fugiríamos? Eu acredito que de repente muitos de nós iríamos fugir. Iríamos deixar a missão que o Senhor outorgou para a gente de lado. Mas vamos continuar. Jeremias 16, de 1 a 4, diz assim: então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Queridos, palavra muito forte que o Senhor colocou para aquele povo que não permitia que a palavra do Jeremias penetrasse em seus corações. O Senhor disse para Jeremias que ele não podia se casar. Ele não poderia se casar e nem ter filhos com ninguém, mulher nenhuma daquele povo. E o Senhor entregou a própria sorte, ou seja, a morte, né? E a reação de Jeremias? Agora a gente vai falar um pouquinho do Jeremias, do homem Jeremias. Jeremias 15, 18 diz assim: porque é permanentemente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Deixa eu repetir, formular. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? Jeremias estava revoltado diante de tudo que ele estava passando, que ele estava sofrendo. Ele se revoltou.
Ele se revoltou e ele revela a dor da sua alma. Ainda que o motivo fosse nobre, que a missão fosse nobre, ele que era fazer a vontade de Deus, ele sendo um profeta no meio de um povo desobediente, mesmo assim, ele se revolta. Ele sabia que o Senhor o havia chamado, mas as dores eram muitas, as dores emocionais eram muitas. A gente imagina a alma do profeta Jeremias. Não tinha com quem contar, não tinha em quem recostar, não tinha com quem chorar, né? Hoje a gente sabe quão importante o Setembro Amarelo passou, mas a gente continua... Setembro Amarelo, eu tô até com a blusinha amarela. A gente continua dizendo que a gente está pronto para ouvir as pessoas. E temos muitas pessoas dentro e fora da igreja que precisam somente ser ouvidas. Elas só precisam colocar para fora a dor de rejeição, dor de desprezo, qualquer tipo de dor. E às vezes o nosso corre-corre na igreja, e até principalmente agora, a pandemia, nos impossibilita disso. Então, com certeza hoje, nós temos muitos irmãos que precisam de um ombro amigo, de somente ser ouvido. Ele só quer falar, ele só quer chorar, ele só quer desabafar. Então, precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, estarmos atentos à necessidade do próximo. E, continuando então, até mesmo grandes homens de Deus sofrem, chegam ao ponto de se revoltar contra Deus, como eu falo para vocês. Mas não tarda para que caiam em si e reconheçam que o Senhor é Deus, que cuida de nós e nos garante a vitória no final da caminhada. Isso não tem conversa. Por mais que a gente sofra por amor a Ele, por mais que a gente seja rejeitado, esteja sozinho, e as pessoas algumas vezes se afastem de nós porque não querem caminhar com a gente, a vitória no final é nossa em Cristo Jesus. O Senhor nos garante a vitória. Mas mesmo sendo Ele Deus, muito interessante agora, essa parte que eu vou passar para vocês. Mas mesmo sendo Ele Deus, Ele se justifica a Jeremias e mostra que a dor que ele está sentindo não se compara com a dele. Jeremias, diante do Senhor, ele falou: por que eu tenho sentido isso? A minha dor é permanente, a minha ferida é grave, incurável, ou seja, a minha dor não cura. Eu continuo sofrendo por todo esse tempo que eu tenho falado ao seu povo, a um povo rebelde, a um povo que não quer se voltar ao Senhor. Eu continuo sofrendo muito. O Senhor, sendo Deus, Ele não precisaria falar nada, Ele não precisaria se justificar ou explicar nada para Jeremias. Mas o Senhor, Ele diz para Jeremias 12, 7 e 8. Olha o que o Senhor fala: Jeremias, eu entendo a sua dor, mas observa a minha. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como o leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o odeio. O Senhor não precisava falar a Jeremias nem se justificar, mas ele falou: Jeremias, eu entendo a sua dor, mas olha, a minha não se compara. A sua dor não se compara à minha. Eu criei esse povo. Eu era o Deus dessa nação. E eles se voltaram contra mim. Eles preferiram adorar falsos deuses. Esqueceram de tudo que eu fiz. Os Jeremias hoje. Os Jeremias de hoje. Sou eu, é você. Precisamos cuidar de nossos Jeremias. Quem são nossos Jeremias? Nosso pastor? Nosso líder de ministério? Eles não foram chamados para falar o que gostaríamos de ouvir. Muitas vezes vão falar palavras que vão nos incomodar, demonstrando assim que precisamos rever nossos conceitos ou nossa maneira de ser. Não diferente do tempo de Jeremias, nós, como povo de Deus, carecemos de mensagens que venham de encontro às nossas necessidades e que muitas vezes irão nos confrontar, por se tratar de pecados que, no decorrer do tempo, passamos a tê-los como pecado de estimação.
Então, sobre o Jeremias de hoje, como é que a gente enxerga? Como é que você enxerga seu líder de ministério? Como é que você enxerga o seu pastor? Quando você está assistindo, quando você está prestando culto ao Senhor e ele tem uma palavra forte, e ele tem uma palavra dura, porque veio de encontro a mim e ao pecado que eu estou vivendo, ao meu pecado de estimação. Eu estou sendo confrontada pela palavra de Deus. Como é que é a minha reação? Será que eu começo a dizer assim, foi horrível, a mensagem foi horrível, não precisava ser assim, eu acho que o pastor foi antipático, eu acho que ele foi assim? Ou será que eu estou pedindo a Deus um coração ensinável, entendendo que algumas coisas que eu ouvi serviram para mim, meditando, me analisando e pedindo ao Senhor que me ajude a retirar o que Ele não está feliz dentro de mim, o que está impedindo a minha comunhão com Ele? E como líder? A gente falou os Jeremias de hoje. Primeiro, falamos como servo, né? Eu como servo. Eu sou líder de ministério, mas eu sou serva e vou continuar sendo serva. Então, eu tenho líderes de conselho, eu tenho meu pastor, que eu devo obediência, que eu devo compreensão, oração e preciso ficar atenta ao que Deus tem falado ao seu coração, principalmente a meu respeito. Agora eu quero falar com os líderes. Eu sou líder e eu tenho certeza que tem vários líderes aqui assistindo. E como líder, precisamos cuidar de nosso coração. Fomos chamados por Deus para levar a sua palavra e fazendo isso não estaremos livres do desprezo, da maldade e muitas vezes da solidão e rejeição. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Soberano. Eu gosto muito desse versículo, queridos, gosto muito e trago ele dentro do meu coração, porque ele acalenta. Ele me traz calma, ele acalenta meu coração quando eu estou passando por um deserto. Mas eu preciso crer que Deus está comigo e Ele é que vai à minha frente. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Senhor me chamou para isso. Libertar cativos, falar a respeito dele, abençoar. De igual forma eu tenho sido abençoada por ele. O Senhor me chamou para ouvir as dores das pessoas. O Senhor me chamou para estar ao lado de quem necessita de um apoio, de um abraço, coisa que eu gosto muito, eu tenho sentido muita falta. De abraçar meu povo, de dizer que tudo vai passar pessoalmente. Eu quero acrescentar uma pergunta para nós. Estamos dispostos a pagar o preço que Jeremias pagou? Estamos? Para estarmos no centro da vontade de Deus? Será que nós iríamos continuar firmes mesmo sofrendo como ele sofreu? Estamos dispostos a deixarmos até de sermos populares para estarmos à frente de um ministério para o qual fomos chamados? A gente sabe que quando a gente está liderando à frente de um ministério, muitas vezes a gente vai caminhar sozinho. Sozinho que eu digo, sem companhia humana, porque Deus nunca nos desampara. Mas na caminhada de um líder de ministério, de alguém que tem chamado, de alguém que está à frente, de um trabalho do Senhor, de um trabalho para o reino, muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Porque a caminhada vão ter espinhos. Nós vamos encontrar espinhos, dores, vamos encontrar dedos apontados para nós, dedos nos criticando, dedos nos dizendo que não foi por aí, que não deveria ter sido assim, que deveria ter sido assado.
Ou achamos que o preço que Jeremias pagou foi alto demais? Pode ser que a gente ache isso. Eu acho que ele sofreu muito, não pôde se casar, não pôde ter filho, foi desprezado, execrado. Eu acho que foi alto demais. Como eu falei lá no início, queridos, da lição, o chamado que o Senhor nos faz para servi-lo em qualquer área que a gente esteja trabalhando, para servi-lo em seu reino, nós vamos encontrar dores, nós vamos encontrar espinhos e muitas vezes vamos caminhar sozinhos. Mas vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena sofrer por amor a Ele. Vale a pena ser rejeitado por amor a Ele. No tempo devido, Ele nos coloca no lugar de honra. Vale a pena. E para a gente finalizar, para a gente pensar e pôr em prática. Tivemos a oportunidade de caminhar um pouco na história de Jeremias, esse grande profeta, e pudemos observar que por trás desse grande homem de Deus havia um homem com fortes dores emocionais, se sentindo rejeitado e só, mas que permaneceu firme no propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Então, nesse momento, dito isto, eu quero levar vocês a meditar em duas hipóteses. A primeira é você como liderado. Como servo, você tem orado por seu líder de ministério, pelo seu pastor? Eles precisam de pelo menos 3 coisas: compreensão, afeto e encorajamento. Eu sou serva. Eu oro pelo meu pastor. Eu oro pela família do meu pastor. Eu trabalho em alguns ministérios na igreja, alguns conselhos. Eu oro pelos meus amigos, pelos meus líderes. E procuro compreender, procuro acolher e procuro encorajar, porque não é fácil. Então, hoje, vamos parar para pensar nisso. O que eu posso fazer pelo meu líder? Eu posso compreendê-lo, eu posso acolhê-lo e eu posso encorajá-lo. Dizer para ele, cara, vai ficar tudo bem. Minha amiga, minha irmã querida, vai ficar tudo bem. Tamo junto. Conta comigo. Queridos, é muito gostoso. É muito gostoso quando a gente ouve assim, conta comigo. No Celebrando a Recuperação, eu tenho um povo maravilhoso. São celebrantes, são pessoas muito alegres, muito acolhedoras. Eu me sinto muito acolhida com eles e é muito gostoso quando a gente está reunido e quando a gente vai orar, que quando a pessoa vai orar no final, ela me coloca no centro da oração. Ela diz, Senhor, abençoe Giane, abençoe sua vida, abençoe sua família. Eu me sinto tão acolhida, tão amada, tão protegida. E isso faz uma diferença tão grande para eu permanecer à frente do Celebrando, com eles, passando por dificuldades, a gente chora junto, a gente sorri junto, mas isso me fortalece tanto. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Orem pelos líderes de vocês. Isso os fortalece muito. Manda uma mensagem de vez em quando pelo celular. Estou orando por ti. Ouvi uma mensagem, falou muito no meu coração. Deus te abençoe. Vale muito a pena, querida. É muito gostoso se sentir amado, se sentir querido. E a segunda é para você que é líder. Você tem colocado diante do Senhor as suas dores, os seus temores? Ou você acha que como líder você se torna um super crente e acha que como tal esses sentimentos não vão permear sua mente e seu coração? Porque hoje, querido, pasmem, existem ainda crentes que acham que depressão é coisa de pessoas fracas na fé, pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Queridos, ainda temos pessoas que pensam assim. Só que a palavra de Deus e a revista que o nosso pastor escreveu deixa muito claro os nossos heróis da fé, homens segundo o coração de Deus, sofreram, tinham dores emocionais muito grandes,
Davi, como Davi sofreu. Davi disse que a depressão que ele sentia estava vindo para sua pele. Ele estava abrindo em feridas. A dor emocional era tanta que veio para a pele dele. E era um homem segundo o coração de Deus. Então, você líder, não ache que você precisa ser um super crente, um super humano. Não, eu sou líder de tal área, eu pertenço a aquele conselho, ou eu sou pastor, eu sou um seminarista, então eu não posso fraquejar, eu não posso dizer que estou passando por dificuldade, não posso dizer, não, eu tenho que sempre dizer, está tudo bem, está tudo na paz. Queridos, não faça isso. Nós somos humanos, nós somos falhos e nós carecemos da oração uns dos outros. Abra seu coração, procure alguém da sua confiança. Abra seu coração e diga o que dói, o que está trazendo dores, o que está tirando o seu sono. Abra seu coração. Ore a Deus, chore diante dele como Jeremias fez, como o nosso querido profeta Chorão fez. Diga para ele, Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor me chamou para isso, por que eu estou passando por isso? O Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai trazer ânimo a você, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai cuidar de você. E eu quero finalizar deixando para vocês um dos 8 princípios do Celebrando a Recuperação, que esse princípio me ajudou muito e me ajuda quando eu me encontro com dores em minha alma, em meu coração, quando aparecem muitos espinhos no caminho que o Senhor traçou para mim. O princípio 2 diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Queridos, eu falo isso para o meu Deus quando dói, quando meu coração está triste, quando eu estou me sentindo preocupada, quando as dores estão machucando meu coração. Eu digo, Senhor, eu acredito que o Senhor existe, eu acredito que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor se importa comigo. E eu creio que o Senhor tem o poder de me ajudar a me recuperar. E olha, me fortalece. O Espírito Santo de Deus me fortalece. E eu continuo minha caminhada. Queridos, foi muito bom estar falando com vocês, falar com vocês. Eu desejo que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça vocês a cada dia na caminhada até que Ele venha. E eu vou me despedir exatamente como eu me despeço no Celebrando a Recuperação. Obrigada por me ouvir e até a próxima.